90 Twitch Pop Capítulo 357 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Então nos encontramos, filho de Solis. Sylvester sentiu desesperança, impotência e muitas emoções mais variadas. Tudo o que poderia dar errado deu errado. Zelfin não morreu, nem conseguiu se aproximar do Imperador Lich. Ele olhou de volta para o campo de batalha. O exército de inverno já havia começado a massacrar os bárbaros da facção Borzol. Mas tudo não teria sentido se os grandes problemas não pudessem ser resolvidos. Estrondo. Porra! Uma maldição repentina saiu da boca de Sylvester e ele caiu com força. Não só ele, mas todo o exército, seja humano ou morto-vivo, todos caíram, pois a terra tremeu como se o mundo estivesse acabando. Os sons de aço se chocando e as erupções de energias elementais ecoaram pelas passagens nas montanhas, enquanto Ladia Orange e Deon Gracia travavam uma batalha feroz com o formidável Zelfin Borzol. Cada impacto de suas respectivas armas era como um cataclismo, fazendo com que a própria terra tremesse e as montanhas se transformassem em pó. Com determinação feroz, Ladia Aurora aproveitou o poder do trovão ao seu limite máximo, enquanto Gideon Gracia utilizou seu domínio incomparável sobre os elementos da terra para garantir sua sobrevivência contínua diante da barragem implacável de Zelfin. Felizmente, Zelfin era um cavaleiro e os outros dois eram magos. Os rugidos ensurdecedores do combate ressoaram no ar como a foice sinistra do ceifador, enchendo os corações de todos os que testemunharam o conflito com uma sensação de pavor e mau presságio. O medo do desconhecido pairava sobre todos eles, pois ninguém poderia prever quando um golpe perdido de um dos grandes magos ou cavaleiro de platina cairia sobre eles e acabaria com suas vidas sem aviso prévio. No entanto, conforme a batalha avançava, todos perceberam que havia uma entidade presente no campo de batalha cujo poder superava até mesmo a força combinada dos três. Muitos corações afundaram naquele momento. Sylvester foi um deles, já que esta foi a primeira vez que viu lutadores de alto nível dando tudo de si. O dano à cordilheira era prova suficiente de que esses seres poderiam facilmente destruir reinos se ninguém estivesse lá para detê-los. Se eu não parar esse Imperador Lich, nada importa. Não havia como voltar atrás, apenas para frente. Então ele cerrou os dentes e olhou para o Interghost. Você pode se levantar e continuar, guardião. Talvez minha magia de luz seja o que está me mantendo de pé. Sylvester não esperou e usou a mão direita para lançar luz sobre ele. Ao mesmo tempo, ele entregou alguns cristais de luz de seus bolsos entre sua armadura. Tente se mover agora. O Interghost tentou se levantar e parecia tenso. Parecia que o chão os estava puxando contra sua vontade. Mas, eventualmente, ele conseguiu ficar completamente ereto e até andar. Sua luz parece ter algum efeito, Lord Bard. Mas não tenho certeza se isso será suficiente. Sylvester sabia disso, então ele fez um acordo. Vamos nos mover o mais perto que pudermos. Se você não pode se mover, você pode me apoiar remotamente por trás. Temos sorte que este imperador morto-vivo não parece interessado em uma batalha direta. Grar. O esqueleto morto-vivo começou a cercá-los novamente e bloqueou o caminho. Estrondo. Mas, de repente, um dos mortos-vivos no meio da multidão explodiu e levou muitos deles consigo. Estrondo. Então outra explosão semelhante veio, e muitos mortos-vivos foram arruinados. Claramente, isso foi sabotagem, e Sylvester sabia quem fez isso. Explodir mortos-vivos, isso é trabalho do Bispo Lazark. Como esperado, quando ele olhou para trás, o necromante mostrou um polegar. Estranhamente, o homem ajudou Sylvester mesmo quando ele estava tão longe. Bom, eles ainda não desistiram desta batalha. Eu também não. Sylvester falou com Shonk para planejar qualquer contingência se ele ficar preso. Mirage, você também não pode se mover, então é melhor garantir que, se algo acontecer, você descarregue a enorme quantidade de sujeira de sua boca no Imperador Lich. Sim, Maxi. Mirage gaguejou.
Sylvester também silenciou e se concentrou apenas em seguir em frente. Foi difícil de quebrar os ossos. Ele sentiu suas veias estalando por todo o corpo e seu rosto ficando vermelho. O esforço físico de um único passo era suficiente para matar um homem comum. Você não pode me matar, bardo. O imperador Lich zombou de Sylvester e ergueu a palma da mão com chamas azuis mais alto. Esta é a escuridão dos mortos, onde somente a morte deve se espalhar. Whoosh! Estrondo. Um trovão caiu do céu tempestuoso bem em cima de Sylvester e o Interghost. Mas parou quando o Interghost criou uma cúpula de gelo acima. Embora ainda tenha rachado um pouco. Porra! Ele começou a se envolver na batalha agora. Sylvester amaldiçoou. Ele nem sabia que estratégia mental usar contra um morto-vivo porque a lógica humana normal não se aplicava a isso. Além disso, havia apenas um cheiro que ele sentia: morte. Estrondo. Clank. Novamente um raio caiu sobre eles. Mas desta vez, Sylvester reforçou o escudo de gelo do Interghost com o escudo de luz solidificado que ele havia desenvolvido há muito tempo. Rachadura. Mas este também foi quebrado. Eles se olharam e perceberam que suas defesas eram inúteis. No entanto, eles continuaram a se mover. Você é uma abominação aos olhos de Solis. Sua morte é meu único prêmio. Sylvester explodiu e começou a cantar um hino para fazer uma auréola. Ele precisava de tanta magia de luz quanto possível, e o halo não consumia muito de suas reservas de solário. O sujeira da escuridão eterna, chegou a sua hora de partir como uma carcaça. Minha luz será sua última memória. Sujeira sem nome, você desaparecerá na história. A voz de Sylvester passou de um canto a um grunhido enquanto ele avançava. A pressão em seu corpo tentou ao máximo esmagar seus ossos e jogá-lo no chão, mas ele persistiu. Baque. Assim que Sylvester alcançou 50 metros do Imperador Lich, o Interghost caiu de joelhos. Sylvester olhou e seu coração afundou quando os olhos, ouvidos e talvez o nariz do fantasma do inverno sangraram. Até as roupas pareciam encharcadas de sangue. Como e quando isso aconteceu era tudo o que ele podia imaginar. Gelo. Eu vou apoiar. Estrondo. Rachadura. O trovão caiu do céu, explodindo pelos céus e estilhaçando os ouvidos. Era mais forte do que antes, e o escudo de Sylvester ou Interghost não conseguia parar. Arg! Alcançou Sylvester e queimou um buraco em suas costas, revelando sua pele carbonizada. Quanto mais nos aproximamos dele, mais mortais seus ataques se tornam. Sylvester percebeu e começou a tirar todos os cristais de luz e cristais de solário que tinha. Primeiro, ele deu um pouco para o fantasma do inverno e pegou o resto para si mesmo. Apoie-me, guardião. Estou contando com você. Sylvester recomeçou a viagem. Até mesmo para dar um único passo exigia 5 minutos. Mas, lentamente, o tempo gasto também foi aumentando, e ele estava nisso há 4 horas. Ele estava exausto, estava com raiva e, acima de tudo, fraco. Está ficando mais frio. A noite está chegando. Sylvester rangeu os dentes. Ele não gostou da sensação de ser tão vulnerável. Ele se movia em câmera lenta e nem tinha poderes suficientes para se proteger do inimigo. O trovão furioso do céu era tão alto quanto a destruição das montanhas ao longe, e ele ficou parado ao ar livre. Eu sou o vencedor de todas as coisas profanas. Regozije-se como quiser, pois a morte rasteja lentamente. Você não tem chance, o imundício é tão humilde. Eu prometo substituir essa melancolia sombria. SHHH. De repente, o chão começou a tremer e Sylvester olhou para o Imperador Lich, imaginando se isso era obra dele. Você nunca pode vencer, bardo. Desiste e junte-se às fileiras dos meus escravos Liches. O Imperador Lich ordenou. Sylvester zombou e continuou a caminhar à frente. Que os inimigos do Senhor comam o pó. Eu vencerei, pois minha causa é santa e justa. Acredite em mim. Compartilhamos desgosto mútuo. Você vai perder, pois em Solis, eu confio. Sylvester ativou todos os seus cristais de luz, junto com os cristais do Solarium. Seu corpo começou a brilhar como um farol de luz em uma noite escura.
Sob o céu escuro tempestuoso e não natural, ele brilhou e brilhou. Oxe! Apenas 10 metros e o verdadeiro teste começou. No momento em que avançou para o 9º degrau, sentiu uma forte rajada de vento invisível vindo do Imperador Lich. Estrondo. Os ecos no céu ainda ressoavam à distância. Sylvester queria ver ou perguntar o que aconteceu com a batalha contra Zelfin Burzol, mas ele tinha seu próprio terreno para ficar primeiro. Ugh! Maldito seja! Sylvester lutou para ganhar uma polegada, e seu corpo se inclinou para frente, revelando sua luta contra o ar. Ele usou a magia elementar da terra para fazer seus pés grudarem no chão. Golpear. Golpear. Ao dar o 8º passo, o ar invisível tornou-se mais mortal e começou a cortá-lo. O primeiro pequeno corte apareceu em sua bochecha, mas depois surgiram outros. Em sua louca busca, Sylvester não se importava mais com seu corpo. Suas roupas e pele começaram a se desfazer, revelando o vermelho sob sua pele. Ele sangrou profusamente, mas nunca parou. Finalmente, ele deu o 7º passo. Desta vez, a pressão no ar aumentou como se a gravidade tivesse aumentado um pouco. Bom! Sylvester caiu de 4 porque não aguentava mais. Mas isso não diminuiu sua vontade, e ele continuou a se mover, mesmo que isso significasse rastejar. Seu rosto ficou tão feroz quanto um leão ferido, e seus cantos se tornaram rugidos. A 6ª etapa chegou, deixando Sylvester arrasado quando o Imperador Lich balançou a cabeça. Você nunca pode vencer, bardo. Sylvester rangeu os dentes e fez o possível para seguir em frente. Já, Sylvester estava sentindo seus ossos se esmagando lentamente e suas veias prestes a explodir simultaneamente. Este era o poder de um mago supremo, que era ele, um mero arquimago. Aag! Ele gritou de dor quando, semelhante ao Interghost, o sangue começou a escorrer dos olhos, boca, nariz e orelhas de Sylvester. O tempo todo, as veias de suas mãos e pernas estouraram, sangrando e deixando-o pálido. Eu não consigo me mexer assim. Sylvester grunhiu e se sentiu impotente. Mas eu tenho que. Devo. Ah! Sylvester soltou um rugido ensurdecedor e se forçou a continuar rastejando, apesar de suas veias estarem abertas. Ele deixou para trás um rastro de sangue em seu caminho ao dar o 5º, 4º e 3º passos, cada um trazendo mais devastação para ele. Sylvester sentiu seus ossos estalarem sob a pressão invisível da gravidade. Seus joelhos, cotovelos, costelas e muito mais racharam e causaram uma dor imensa. Eu devo parar. Você. Seu rosnado, misturado com sangue e saliva, deixou o exército de inverno em lágrimas à distância. Eles não podiam imaginar como era enfrentar um mago supremo, muito menos lutar contra ele. Estrondo. Ah! Um raio caiu do céu, bem em cima das costas de Sylvester e perfurou seu corpo e deixou um buraco em seu estômago. Baque! Finalmente, Sylvester caiu de bruços, seu rosto tocando a neve. Seus olhos estavam pesados, mas ele não desistiu e forçou os pés. E, finalmente, o último passo foi dado. Clank! As mãos de Sylvester agarraram os tornozelos do Alto Imperador Lich. Ao que o Mago Supremo morto-vivo zombou com voz. TSK. Você não pode vencer, bardo. Agora, por favor, morra por mim. Estrondo. O Imperador Lich chutou Sylvester no rosto com um poder monstruoso. O som subsequente ao contato fez muitos se contorcerem de medo quando o corpo de Sylvester voou alto no ar e caiu a 100 metros de distância, deixando seu rosto irreconhecível, desmembrado além da razão. Dentes quebrados, nariz quebrado, mandíbula caída e olhos inchados. No entanto, havia um sorriso no rosto de Sylvester, não importa a dor, como ele declarou. Mas eu já ganhei. Twitch Pop capítulo 358. A batalha nas montanhas continuou simultaneamente e trouxe pura destruição irracional. Muitas montanhas deixaram de existir e muitos animais morreram sem sentir um pingo de dor. Pior do que qualquer terremoto, pior do que qualquer inundação, pior do que qualquer tempestade, foi a ira de magos e cavaleiros que trouxe a maior aniquilação.
Você matou meu irmão. Zelfin rugiu e balançou sua espada vermelha em chamas em direção à Aurora, que se esquivou da lâmina em vez de tentar lutar contra o golpe que se aproximava. Mas ela também zombou dele, já que Zelfin irracional era muito mais previsível. Bárbaro tolo, não foi só seu irmão que matamos. Você não se lembra de onde viemos? Por alguns segundos, Zelfin ficou parado sobre o lago congelado. Seu rosto lentamente ficou preto quando ele percebeu o que a Aurora realmente queria dizer. Seu punho cerrou o punho de sua longa espada rara e sua respiração tornou-se rápida. Você matou meu povo? Não as crianças. Mas o resto? Sim. Aurora respondeu e se preparou para os ataques rápidos e irracionais. Afinal, um bárbaro é um bárbaro, por mais forte que fique. Sem o treinamento da mente fornecido aos lutadores na Santa Igreja, um homem nunca poderá aproveitar todo o potencial de suas habilidades. Seus monstros doentes. Vocês são piores do que aqueles mortos-vivos. Zelfin rugiu de raiva. Aurora não parou por aí. Diz o animal que mata pessoas para se divertir. Você não tem moral elevada, imundo. Você atacou e matou inocentes. Seu espião matou 200 crianças na cidade. Seu único lugar de direito é uma pira. Ah! Zelfin se moveu para o ataque, mas desta vez ele estava mais focado em seus instintos e menos em suas habilidades. Seu golpe de espada era amador e fácil de prever, sem mencionar que ele estava repetindo o mesmo golpe de novo e de novo. Era imensamente forte e destrutivo, mas evitável com facilidade. Lad e Aurora Gideon Gracie aproveitaram e colaboraram para confundir Zelfin com seus golpes. Zelfin não teve atenção para ler a situação e facilmente foi vítima dos golpes dos dois. Mas o pior para ele foram os 10 arquimagos parados longe concentrando um ataque conjunto de feitiços mágicos nele. Eu matarei todos vocês. Zelfin se enfureceu, a boca salivando como um urso faminto. Ele se lançou contra a Aurora, mas só recebeu um golpe de uma estaca que saiu da terra, graças a Gideon. Então, lentamente, mas eventualmente, hematomas e feridas começaram a aparecer nele e o atrasaram. Ao vê-lo voltando a si, Aurora decidiu colocar lenha na fogueira e quebrar a mente do homem. Faz algumas horas desde que começamos. Lord Gideon, acho que o exército de inverno já deveria ter massacrado os bárbaros hereges no campo de batalha. Gideon, o velho, olhou para a direção onde a Batalha dos Mortos-Vivos estava acontecendo. Pelo menos uma hora atrás, eu acredito. Claque. Claque. Não era a espada, mas o som dos dentes de Zelfin rangendo. Seus olhos ficaram vermelhos e as veias tomaram conta de sua testa. A maior parte de suas roupas já estava rasgada, e o homem, no verdadeiro sentido, parecia um bárbaro. Urá! Tudo se foi. Seu povo, seu irmão, seu exército. Zelfin havia perdido tudo. Seu poder, sendo um cavaleiro de platina, nada disso o ajudou. Gá! Zelfin apenas se enfureceu como um animal selvagem, tendo perdido a capacidade de dizer qualquer coisa ou mesmo pensar. Ele apenas pulou sem pensar, acenou com a espada e tentou ferir a Aurora Gideon. Mas ele falhou porque os dois grandes magos eram muito superiores em habilidades e, em resposta a cada tentativa de Zelfin, o homem recebia 10 ferimentos. Eu vou beber seu sangue. Aurora zombou e ergueu a espada para o céu. Solis, o observador do mundo, convoco sua bênção para incinerar este pagão. Que os seus golpeiem, para que sua cabeça seja adornada em uma lança. Estrondo. Raios grossos caíam sobre o corpo de Zelfin, um após o outro, sem parar. Graças ao Imperador Lich, o clima tornou-se tempestuoso por conta própria. Assim, o poder de Aurora de empunhar o trovão foi bastante intensificado. Estrondo. Junto com o trovão de Aurora que criou crateras gigantes de 100 metros de largura, Gideon usou sua magia da terra para manter Zelfin preso com algemas de pedra. Zelfin só podia se enfurecer, chorar e se contorcer naquela situação. Arquimagos. Golpeio. A Aurora ordenou que os 10 homens se afastassem, preparando uma lança única há muito tempo. Com cantos baixos de magia,
Os 10 magos avançaram cuidadosamente com uma lança brilhando em uma luz dourada brilhante. Eles não o tocaram e apenas o mantiveram pairando no ar com magia. Isso é. Gideon o reconheceu. A Aurora assentiu com orgulho. Claro, esta é a lança da subjugação, algo a temer por qualquer um que possua magia, seja um mago ou cavaleiro. Feito de Darkstone, o mesmo que Darkstone Cuffs que bloqueiam a habilidade de usar Solarium, ou absorvê-lo da natureza. Algemas não funcionam com ele? Gideon perguntou, já que a igreja detinha o monopólio de Darkstone e era impossível sair. Eles não funcionam em pessoas do calibre dele e do nosso, Lord Gideon. É por isso que ele deve ser esfaqueado. Estrondo. A Aurora não parou de usar seu raio de uma distância razoável, pois eles tiveram que manter Zelfin abaixado para que a lança fosse apunhalada. Gideon usou tudo o que tinha para apenas manter o bárbaro trancado no local, no meio da cratera, com os braços e as pernas bem abertos. Ah! Os músculos de Zelfin começaram a se romper e ele convocou toda a força que lhe restava. Eu matarei todos vocês. Rachadura. Eu não posso. Ele é fisicamente muito forte. Gideon exclamou. Ele estava ofegante e tinha muitas feridas por todo o corpo. A batalha não foi fácil nem para ele, nem para Aurora, pois ela tinha muitos ferimentos na carne e alguns ossos quebrados aqui e ali. Eles mal estavam de pé no momento, mas ver a vitória à vista os impulsionou. Só mais um pouco, Lord Gideon. Estrondo. Trovão após trovão, no mesmo lugar do último. O corpo de Zelfin ficou completamente escuro quando ele foi queimado. Mas o corpo de um cavaleiro de platina é mais forte do que Mithril, então matá-lo com trovão era impossível. Urar. Rachadura. Bom. Sua mão está livre. Gideon xingou e usou mais magia para segurar os pés. Morrer. Rachadura. Zelfin quebrou os próprios tornozelos sem cuidado e puxou os pés para fora. Então, sem pensar, apenas usando as mãos, ele se arrastou para lá de Aurora Gideon. Mas mesmo assim, ele era mais rápido do que um homem em pé. Zelfin, o louco, até pegou sua espada com as mandíbulas. Estrondo. O trovão caiu novamente, mas Zelfin não reagiu. Ele enlouqueceu. Ele não sente dor. Aurora exclamou e agarrou sua espada para se preparar. Araá tosse. No momento em que Zelfin se jogou no ar com os braços, ele tossiu sangue e seus olhos ficaram vazios. Baque. Quando ele caiu de cara no chão, uma lança apareceu em suas costas, mergulhou direto em seu estômago e sua ponta cruzou para um outro lado. Zelfin não se mexeu depois disso. Sim. Aurora não perdeu tempo e correu para o corpo de Zelfin e mergulhou a lança mais fundo para que fosse impossível retirá-la. Vencemos. Finalmente. Gideon sentou-se de joelhos e respirou fundo para se acalmar. O lado do Lord Bar parece muito quieto. A Aurora rapidamente arrastou o corpo de Zelfin. É por isso que devemos nos apressar e torcer para que ele ganhe também. Um estranho silêncio surgiu no campo de batalha do exército de inverno contra os mortos-vivos. Os mortos-vivos pararam de se mover repentinamente, e o exército de inverno também recuou para a segurança, de acordo com o comando de Sylvester de não ofender. Silvestre. Felix não se importou e correu para o corpo de Sylvester, que havia sido chutado e derrubado a 100 metros de distância. O corpo de Sylvester era uma bagunça sangrenta e mutilada, com braços, pernas, espinha dorsal, costelas, ombros, joelhos e cotovelos quebrados. As feridas na carne eram mais do que ele podia contar, e ele havia perdido quase todos os dentes. Seu rosto estava desfigurado além do reconhecimento. M. Maxi. Espere. Vou derramar muitas poções na sua boca. Mirai chorou perto de sua cabeça. Mas, a verdade é que todo o sangue que escorria das feridas de Sylvester evaporou rapidamente e alimentou seu corpo com mais solário para que ele pudesse ficar forte magicamente. M. Mirage. Ver você me salvou. Sylvester sussurrou sem mover sua mandíbula quebrada. Era verdade. Assim que o Imperador Lixa estava prestes a chutar Sylvester no rosto, Mirage de alguma forma pulou na frente e atuou como uma almofada.
Se não fosse por Mirage, Sylvester sabia que o chute teria cortado toda a sua cabeça. "Sei como você está?" Mirage freneticamente tirou o saco de poções e cristais de sua barriga e derramou tudo na boca de Sylvester. "Estou bem, Maxi. Meu corpo é muito forte. Por favor, não me deixe. Poções de reabastecimento de sangue, poções de solário, poções de cura." Mirage derramou tudo e ajudou Sylvester. Mas, a verdade é que ele não conseguia nem se mexer, pois tudo em seu corpo estava quebrado. E, a menos que tudo que estava quebrado fosse consertado, não havia como curar totalmente. "Tosse. Porra." Ele amaldiçoou em sussurros enquanto a tosse sangrenta fazia seu corpo doer. "Máximo." Felix o alcançou e se ajoelhou. Ele ficou horrorizado com o horror que era o corpo de Sylvester, e era um milagre que ele ainda estivesse vivo. "Não se preocupe. Ordenei a todos os curandeiros que venham e consertem você." Lady Aurora também venceu e Zelfin foi derrotado. "Eles estão vindo para cá o mais rápido que podem. Essa então nós ganhamos." Sylvester sussurrou e se sentiu rejuvenescido. "Mas, é inútil." "O que você quer dizer?" "O exército de mortos-vivos parou." Felix perguntou, nem mesmo se importando com a estranha magia invisível que despejava frascos de poções na boca de Sylvester. Sir Doloren ordenou que ele ignorasse quaisquer anomalias que estivessem ajudando Sylvester. A sombra do passado ainda assombra. F. Felix. Sylvester sussurrou uma frase inteira quando as poções começaram a ajudar. Sombra? Felix estava bem ciente do que isso significava. Ele rapidamente se levantou e olhou ao redor. Eventualmente, ele notou a figura fraca das vestes negras longe do outro lado do Rio Branco no leste. "Porra!" Félix amaldiçoou. "Mas nós temos 3 grandes magos, não se preocupe." Sylvester não falou mais porque não tinha como garantir sua segurança. Ele não tinha ideia de qual era a condição dos outros guardiões, então esperar ajuda era ingênuo. Claque. Claque. "Fique atrás." Felix ficou de pé, brandiu sua espada para o Imperador Lich e cobriu Sylvester. Ele estava pronto para defender Sylvester com sua vida, como evidenciado pelo forte cheiro de raiva. Mas o Imperador Lich ignorou Felix e parou depois de alcançar o campo de visão de Sylvester. O morto-vivo alto e gigante com um rosto estranho era tão ameaçador quanto antes e cheirava a morte. Sylvester tossiu mas sangue pronunciou. Então, o Imperador Lich se aproximou e apertou a palma da mão, que segurava a chama azul. Instantaneamente, todo o exército de mortos-vivos começou a recuar depois disso. "Sou grato por sua ajuda, Bardo de Solis, Sorrasmil-Nazir." Twitch Pop capítulo 359. Sou grato por sua ajuda, Bardo de Solis, Sorrasmil-Nazir. Sylvester gemeu e perguntou. "E agora?" O gigante Imperador Lich levantou a mão direita e removeu as luvas, revelando seus dedos de esqueleto. Ele iniciou algum tipo de magia quando sua palma começou a brilhar em verde. "Perdoe-me, mas me contive o máximo que pude. Não posso curar suas feridas, pois a carne não me preocupa. Mas posso curar seus ossos quebrados." "Obrigado." Sylvester esperou silenciosamente pelo tratamento. Ele calculou que, como o Imperador Lich era um mestre dos mortos-vivos e dos esqueletos, curar ossos não deveria ser muito difícil. "Arg!" Sylvester grunhiu quando sua mandíbula foi curada a princípio. Magicamente, ele se colocou de volta em seu lugar original. Mas Sylvester sabia por que seu maxilar foi consertado primeiro. Era para que ele pudesse cerrar os dentes pela dor que logo receberia. Claque. Tocar. Marcação. Com uma série de estalos quase audíveis, os ossos começaram a se unir um a um. Sylvester apenas manteve os dentes cerrados e a mandíbula apertada, pois doía como o inferno. Com cada estalo e batida de seus ossos, ele sentia uma dor entorpecente. Mas, infelizmente, ele sabia que esse tormento era a única maneira de se curar rapidamente, pois o método normal levaria semanas para se curar completamente. Então ele suportou tudo sem se mover. Arg! Sylvester fechou os olhos e tentou distrair a mente pensando em outra coisa. Ele pensou em casa,
Xavier. Ele pensou em sua vida passada, em sua esposa e na felicidade que ainda persistia como lembranças. Foto. Por fim, sua coluna foi consertada, aumentando as múltiplas dores. Depois disso, os ossos menores foram colocados lentamente em seus lugares originais e, no 30º minuto, toda a estrutura óssea de Sylvester estava normalizada. Este era o poder de um mago supremo. Esta foi a grandeza de um homem de pé no pináculo. Se qualquer outro curandeiro tivesse visto o corpo mutilado de Sylvester, eles teriam chorado que era impossível consertar. Mas aqui, sem sequer tocá-lo, o Lich Imperador morto-vivo fez. Sylvester ainda tinha muitas feridas profundas e sangrentas, no entanto. Mas pelo menos agora ele sabia que não iria morrer, embora se sentisse com pouca energia, a ponto de seus olhos ficarem pesados. Obrigado, Lord Nazir. Sylvester agradeceu ao Imperador Lich, chocando Felix, e outros que haviam acabado de chegar, incluindo Aurora Gideon. O Imperador Lich acenou com seu rosto aterrorizante com nada além de um sorriso gigante. O ser era perturbador para ficar ao lado, mas ninguém ousava lutar contra ele. Então todos apenas ouviram a conversa. O que está acontecendo aqui? Como vocês se conhecem? Felix perguntou em voz alta. Sylvester sentou-se lentamente, olhou Felix nos olhos e jogou uma bomba pesada. Felix, este ser aqui é quem realmente salvou você dos irmãos Borzol. Ele me enviou uma missiva através de pássaros mortos-vivos muito antes de você ser pego. Por causa dele, quando você foi pego, eu já havia chegado no norte. Se este ser aqui não tivesse me informado, você teria morrido naquela prisão fria e escura. O que? Felix ficou tão surpreso que se sentou no chão coberto de neve. Mas, ele é um Lich. Ele deveria ser mau. Quem disse? Imperador Lich, Nazir perguntou. Eu vivi minha vida inteira como um devoto do Deus Supremo Solis. Então como eu sou mau? O que? Aurora exclamou desta vez. Você está mentindo. Como pode um ser das trevas ser o receptor das brilhantes bênçãos do Senhor? Sylvester riu, ergueu a mão direita de dor e lançou muita luz no Lich. Veja, nada acontece com ele. Eu não sei quem ou como ele foi feito, mas ele não é uma criatura das trevas. O Imperador Lich cruzou os braços e olhou para todos eles com indiferença. Não desejo mal a você ou ao sol. O que aconteceu hoje foi involuntário, pois eu estava sob o controle de outra pessoa, e o bardo de Solis aqui me libertou. Então, quem é você? Como você ficou tão forte? Onde você esteve todo esse tempo? A Aurora perguntou a ele, sabendo que para alguém se tornar um mago supremo, são necessários quase 200 anos de trabalho duro. O Imperador Lich olhou para o céu, que começou a clarear lentamente. Meu nome verdadeiro é o que eu revelei, Rasmil Nazir. Quase 4.000 anos atrás, eu era um simples fazendeiro na região que você chama de Reino das Terras Altas. Naquela época, a ilegalidade estava no auge. Isso foi antes do Papa Pollux Hagton, o Papa Guerreiro, consolidou a igreja e espalhou a regra de fé de Solis por todo o continente. Naquela época, a morte por fome era mais comum do que um roubo. Eu era um dos azarados, sendo o mais velho de 6 irmãos, com minha esposa e 2 filhos. Então eu tinha muita responsabilidade para carregar. O Imperador Lich parou por alguns segundos como se estivesse se sentindo emocionado por lembrar o passado distante. O homem continuou olhando para o céu enquanto Sylvester sentia o cheiro profundo de tristeza, miséria e quebrantamento total. Logo, o homem continuou sua história. Tivemos uma seca severa naquele ano e, mesmo depois de gastar todo o nosso dinheiro sobrando, não encontramos trégua. Ficamos com fome por 60 dias e ficamos tão magros quanto meus esqueletos. Não pude ver meus irmãos e filhas morrerem, mas infelizmente, também não havia trabalho para encontrar. Deixado sozinho na miséria da loucura que era nossa realidade, eu tentei o meu melhor. Comemos grama, comemos casca de árvore, enchemos nossas barrigas com água. Mas isso só nos deixou doentes. Felizmente, foi quando conheci um escuro bruxo passando,
que me ofereceu dinheiro em troca de permitir que ele fizesse experiências comigo. Sylvester e o resto já sabiam onde isso estava indo agora. Automaticamente, eles não sentiram nada além de simpatia por essa antiga vítima do que milhões de plebeus sofrem até agora. Ninguém interrompeu o Imperador Lich. Então o homem continuou. Ele me manteve escravizado magicamente por 200 anos, tentou todo tipo de horror mágico em mim e, eventualmente, me transformou em um Lich. Mas, mesmo ele não sabia a verdadeira descoberta que havia feito. Ao me transformar em um Lich, ele, sem saber, removeu os bloqueadores que impediam meu corpo humano de ficar mais forte. Então, eu cresci forte, sabe, velho? Eventualmente, eu planejei e me libertei matando meu algoz. Mas, eu não era mais um humano até então, uma mera sombra do homem que eu costumava ser. Eu sabia que tinha ser caçado no sol, então peguei toda a pesquisa do Mago das Trevas e me mudei para o norte desolado, eventualmente encontrando a ilha além do mar. Era tão inabitável que ninguém nunca foi lá. Então, eu vivi e me fortaleci lá em paz enquanto cuido de meus descendentes no sul de longe, presenteando-os com riqueza e proteção. Sylvester interrompeu nesse ponto e perguntou: como você foi controlado por alguém? Você é um mago supremo. Não se sabia se o Imperador Lich respirava, mas o homem soltou um suspiro. É lamentável. Ao longo dos últimos milhares de anos, alguns papas fortes me visitaram e fizeram amizade comigo. Mas, desta vez, eu perdi. Meu castelo na minha ilha, onde vivia em paz, foi atacado por 25 grandes magos. Eles destruíram tudo. Destruíram meu castelo, queimaram meu laboratório e todos os meus meios de entretenimento. Queda. Fui forçado a cumprir suas ordens. Arruinar as colheitas das tribos inocentes da montanha, forçado a infligir danos a inocentes, um pecado que peço perdão a Solis todos os dias. Com sua estranha e poderosa magia, eles garantiram que eu não pudesse defender eu mesmo. Eu peço a alguém para me libertar, mas eles esqueceram minha habilidade de usar meus mortos-vivos. Eu os usei para escrever a missiva e enviá-la para você, Bardo de Solis. Com os ingredientes que escrevi, você descobriu seu uso e me libertou hoje. Sou eternamente grato. Sylvester lembrou-se da estranha carta do pássaro morto-vivo que recebeu, detalhando todos os ingredientes estranhos que o enojavam. Levou muito tempo, mas ele acabou descobrindo seu real uso. Então isso foi uma bagunça feita por outra pessoa. Felix murmurou irritado. Eu quase morri por causa do esquema de alguém, e nós éramos todos peões. Baque. Sylvester caiu de costas novamente, deitado na neve. Ah! Todos olharam para ele, preocupados que Sylvester finalmente desmoronasse. Max. Você está bem? Gabriel perguntou preocupado. Ah! Eu sabia. Sylvester berrou. Ele enfrentou o Imperador Lich e fez apenas algumas perguntas. Quando eles atacaram você? 20 anos atrás. Sylvester suspirou e lentamente tentou se levantar. Felix foi rápido e deu-lhe o apoio do ombro. Todo mundo estava esperando para saber o que ele estava tentando apontar. Lord Nazir, os atacantes eram do Império Mazan? Eles eram, considerando sua tese e traje mais escuros. O Imperador Lich respondeu. Sylvester, com um grande sorriso, fez uma última pergunta. Havia um homem entre eles chamado Shadowwolf Mazan? Sim. Estrondo. Isso foi o suficiente para sacudir a terra debaixo de todos que estiveram com Sylvester ao longo dos anos. Mas Lady Aurora, em particular, ficou chocada com algo muito mais preocupante. E então? Isso significa que Mazan tem 25 grandes magos. Santos Solis. Isso é mais do que todo o lado leste do Sol tem depois de combinar os da igreja. Sylvester balançou a cabeça. Lady Aurora. Eles eram fortes o suficiente para subjugar Lord Nazir. Isso significa que alguns deles estavam no extremo das fileiras dos grandes magos, provavelmente nível 8 ou 9. Baque. Lady Aurora se impediu de cair plantando sua espada no chão. Seus olhos tremeram e sua respiração tornou-se rápida. E isto? Devemos informar a Terra Santa.
E se alguns de seus grandes magos ascenderem ao posto de Mago Supremo? Conhecendo o Império Mazan, eles tentariam. Sylvester terminou suas palavras. Dominar o mundo. Twitch Pop capítulo 360. As últimas palavras de Sylvester causaram um calafrio na espinha coletiva. O Império Mazan, embora seguido por Solis, era um pouco diferente, pois sua forma de praticar era um pouco diferente, o que estava em desacordo com os caminhos da porção oriental do continente Sol, onde a Terra Santa estava consagrada. Tais diferenças geraram desdém nos corações dos governantes de Mazan, que não poupariam esforços em sua busca pela conquista, mesmo que isso significasse se voltar contra a própria estrutura do continente. O alvo inevitável, é claro, seria a Igreja, que eles procuravam subjugar e remodelar de acordo com os seus próprios desígnios. No entanto, a Terra Santa permaneceu passiva, resignada com seu destino, pois a magnitude absoluta do gigante Mazan fazia qualquer forma de resistência parecer temerária e fútil. Agora, se Mazan conseguisse pelo menos 2 magos supremos, as ramificações para o mundo em geral seriam catastróficas. A Igreja, já lutando com Antilint e seu líder mago supremo, bem como o enigma irritante de Bestaria, encontrou-se sobrecarregada com problemas e falta de soluções. Em tais dificuldades terríveis, a última coisa que eles podiam pagar era um Império Mazan hostil, uma perspectiva que os enchia de apreensão e pavor. Sylvester olhou para o Imperador Lich. Vamos proceder de acordo com o nosso acordo. Vamos prosseguir então, Bardo de Solis. Vou me retirar para o meu castelo, mas 1 milhão de mortos-vivos ainda permanecerão aqui e farão o que você planejou. O que você está planejando? Sylvester perguntou mais, já que ele não podia simplesmente deixar o Imperador Lich residir em Sol. Devo completar meu castelo e movê-lo para minha ilha no norte. Então, se as pragas de Mazan vierem me incomodar novamente, desta vez, estarei preparado para enfrentá-los e arruinar seu chamado império. O Imperador Lich Nazir respondeu com alguns cheiros perigosos saindo dele. Não havia dúvida de que Sylvester ainda cheirava a morte do Lich. Não era porque o Lich era hostil a Sylvester, mas porque ele era tão forte que, para ele, matar Sylvester e todos os outros era tão fácil quanto balançar um braço. Se eu jogar minhas cartas direito, um dia poderei usá-los se uma guerra contra Mazan estourar. Sylvester pensou e decidiu manter boas relações com o Imperador Lich. Obrigado, Lord Nazir. Vou informar o Santo Padre sobre sua existência e que você não é uma ameaça para nós. Se tudo correr bem, ele pode visitá-lo para esclarecer suas dúvidas. Sylvester o garantiu, já que ele deveria matar a criatura inicialmente. O Lich não falou mais e começou a caminhar em direção ao seu palanquim. A estranha figura fantasmagórica de uma criança com rosto de pedra ainda permanecia em seu ombro. Era assustador e aterrorizante, então ninguém perguntou a ele o que era. Eles estavam apenas felizes pelo fato de que a criatura não era hostil e agora estava indo embora. Sylvester tirou algumas poções de cura da bolsa que Shonk havia tirado antes e começou a derramar o conteúdo em suas feridas. Lady Aurora, Sir Doloren, Lord Gideon, por favor, façam o que eu planejei. Lembre-se, apenas os comandantes precisam saber o plano. O resto dos soldados deve se cansar autenticamente. Ele então enfrentou sua equipe e ordenou. Bispo Lazark, uma vez que o Imperador Lich se foi, você assume o controle dos mortos-vivos e preenche as necessidades. Felix, Gabi e Elion, vocês permanecem ao meu lado e lutam contra os mortos-vivos. Entendi, Max. Felix desembainhou sua espada rapidamente e ficou ao lado de Sylvester. Apenas aponte para qual garganta você quer cortar. Não gargantas, apenas os mortos-vivos. Nosso objetivo agora é lutar com os mortos-vivos até que todo o nosso exército esteja totalmente cansado e incapaz de lutar. O plano é simples, mas não posso revelar muito, já que a Terra Santa está diretamente envolvida nesta parte. Se tudo correr bem, tenho certeza que todos vocês receberão um grande bônus, se não uma promoção. Sylvester os animou e ergueu sua lança,
Embora sua armadura estivesse quebrada e desmoronada por todos os lados e seu corpo inteiro estivesse ensanguentado, o mesmo aconteceu com todos os outros. Eles estavam sujos, ensanguentados e feridos, ainda mais convincentes pelo que Sylvester tinha em mente. Estrondo. Nesse momento, a batalha começou novamente quando os mortos-vivos que pararam de lutar começaram a se mover novamente. O exército de inverno já havia matado todos os soldados da facção Burzol, então eles tinham menos poder de combate agora, o que era um problema quando combinado com cansaço precoce. Adicionando insulto à injúria, os homens Burzol que eles mataram começaram a se levantar como zumbis mortos-vivos, espalhando medo nas fileiras. Isso os fez pensar em sua própria morte e em seus corpos acabando como zumbis também. Continua a lutar. Sylvester rugiu alto enquanto avançava contra a horda de mortos-vivos inimigos com sua lança e uma auréola atrás de sua cabeça enquanto cantava um hino silenciosamente. Ele garantiu que todos os olhos do exército gravassem sua poderosa forma abençoada por toda a eternidade. Então, quando solicitados, eles cantariam louvores em seu nome. Não vacile. Não vacile. Seu destino é seu para fazer isso ou para alterar. Sylvester continuou a energizar os soldados com suas palavras. Ao mesmo tempo, ataques massivos foram infligidos por lado de Aurora, Winterghost e Deon Gracia, destruindo milhares de mortos-vivos com cada movimento. Eles eram rápidos e velozes, mas também pareciam abertamente cansados e feridos da batalha anterior. Estrondo. Além disso, os mortos-vivos começaram a explodir ocasionalmente, derrubando soldados dos exércitos e nocauteando muitos. A batalha durou horas, e a noite amanheceu sobre eles, mas não havia fim para a horda, pois mesmo depois de matar centenas de milhares, mais estavam tomando seu lugar. Baque. Um após o outro, os soldados do exército de inverno começaram a cair, não devido a ferimentos, mas devido ao cansaço ou à falta de energia no Solarium. Os magos usaram todos os seus feitiços. Os cavaleiros usaram toda sua magia de cavaleiro. Quando o sol começou a se pôr, seus poderes também começaram a enfraquecer. Tosse. Sylvester, ainda ferido, expeliu um pouco de sangue, pois seus órgãos internos ainda não estavam totalmente curados. Ele não estava atuando e estava realmente com dor e exaustão extrema. Caramba, a tela de Aurora, Gideon Gracia e o Winterghost estavam rosnando e ofegando, pois também haviam sido feridos nas batalhas anteriores. Não poupe nenhum deles. Devemos vencer. Devemos conquistar. Somos o exército de inverno que derrotará esses monstros. Sylvester teve que se concentrar 2 vezes mais porque tinha que manter sua auréola. Ele evitou usar qualquer magia em larga escala, no entanto, já que estava cansado e ferido. Lentamente, o exército de inverno começou a diminuir em número. Os 200.000 acabaram reduzidos a menos de 100.000. Eles não estavam mortos, mas apenas inconscientes. Eles lutaram de manhã até a noite. À medida que a noite começou a cair, até mesmo ver os mortos-vivos ao redor tornou-se um fardo e a luta tornou-se impossível. Os mortos-vivos lentamente começaram a ganhar vantagem. Sylvester gritou enquanto caminhava para o meio do campo de batalha e começou a gritar, comandando o exército. Filhos de Solis, eu ordeno que fiquem atrás de mim. Por muito tempo vocês lutaram, e agora é meu dever protegê-los com a bênção concedida a mim pelo próprio Senhor. Então movam-se e fiquem atrás, movam-se que a paz esteja em sua mente. Lentamente, todo o exército de inverno começou a mudar de posição e se reunir atrás de Sylvester como ponto focal. Depois disso, Sylvester ficou na frente, com os guardiões ao seu lado e todos os mortos-vivos na frente, e ele começou a cantar. Ele manteve uma palma levantada em direção ao inimigo e outra no peito. Então suas palavras ecoaram como o sermão de Deus, calorosas e fortes, inspirando confiança em todos. Então, quando a auréola ficou brilhante, um feixe começou a se formar em sua palma levantada. Era a ira dos céus. Vá embora. A situação desta terra abençoada, queime em minha luz é tudo que eu exijo solenemente. Como flagelo imundo dos vivos, você, eu marquei,
Com este fogo purificador, desmorone como areia. Estrondo. O feixe de plasma de luz saiu da mão de Sylvester. Era amplo e brilhante, aquecendo tudo em milhas ao redor na luz sagrada. Os mortos-vivos se enfureceram e rosnaram quando foram tocados pelo calor. Os da frente foram queimados e os de trás caíram. Oxi! O raio disparou por um minuto inteiro, derretendo a neve ao redor do exército em um amplo raio. A frieza do inverno desapareceu e o calor os chegou como se todos eles descansassem no abraço do próprio Solis. O exército de inverno só viu as costas de Sylvester. Um homem tão jovem, mas como um deus, sua auréola brilhava. Ele apareceu apenas como uma sombra no fundo do enorme feixe de luz, mas mesmo isso parecia tão profundo que muitos olhos lacrimejaram, pois se sentiram abençoados. Baque. Lord Bardo. Meu senhor. Os soldados choraram quando Sylvester de repente caiu de joelhos. Mas o furioso feixe de luz não desapareceu e os hinos que ecoavam não silenciaram. Em vez disso, a voz só ficou mais alta e os inimigos mortos-vivos se transformaram em fino pó de carvão. Finalmente, quando o feixe de luz começou a diminuir e finalmente desapareceu, os soldados comemoraram porque não havia mais mortos-vivos. Em um único movimento, Lord Bard, o abençoado filho de Solis, o favorito de Deus, ganhou. Baque. Mas o corpo de Sylvester caiu para frente depois, espalhando pânico nos corações de todos os crentes. Lord Bardo. Curadores. Rápido. Ele venceu o Imperador Lich. Abençoado Bardo. Muitos gritos ressoaram e a multidão se reuniu ao redor do corpo de Sylvester no chão. Para. A noite caíra sobre a terra. Mas o pesadelo ainda não havia terminado. Baque. Baque. De repente, o exército de inverno foi alertado quando a terra tremeu. Todas as espadas se aguaram no ar e o pânico se espalhou pelos corações. O que está acontecendo? Felix questionou e tentou olhar para a esquerda e para a direita na escuridão. Oxi! Uma flecha surgiu do nada e caiu perto dos pés de um soldado. Apenas um olhar para ele, e ficou claro quem era o atacante, enquanto ele rugia para alertar a todos. Proteja o bardo. Os bárbaros estão sobre nós. Eles traíram. Os Torst traíram. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.